Vamos Bora. começar a nossa sexta edição do Política nos Meus Joguinhos. Estamos aqui com o FHC do Holodeck. Ele já se apresentou mais cedo aí, mas peço que se apresente de novo, que agora a gente está gravando para o YouTube, FHC. E para quem chegou depois aí e não te conhece. Beleza, joguinhos, né? Meu nome é Fernando Henrique, FHC aí para os íntimos. E estou fazendo mestrado em comunicação pela UFPB. Minha pesquisa é focada em videogames, né? Game Studies com estética e neoliberalismo. Estamos aí, né? Desenvolvendo isso. Quando tiver escrito a dissertação, eu apresento para vocês. Mas por enquanto é isso. E sou o criador do Holodeck Design, que é um site, e a gente tem o podcast Regras do Jogo, onde a gente grava semanalmente. Quase isso aqui, né? Um episódio sobre política e videogame, né? A gente faz toda semana gravando sobre política e videogame. A gente é um podcast mais de game studies, né? Que é esse campo da academia que pesquisa, um campo bem comum na comunicação que se fala muito sobre videogame, política, teoria crítica, crítica cultural. E a gente traz semanalmente convidados para falar sobre suas pesquisas com videogame. Então tem de tudo lá, principalmente comunismo. Então E sem se ser em prepara. acadêmico, né? A pessoa que for ouvir não vai ficar lá, vai ouvir e vai falar, tá em acadêmico, não quero ouvir esse podcast porque tá em linguagem acadêmica, né? Como disseram aí no chat, não é um podcast intancável, tá? Dá pra Dá pra tancar. ouvir de boa, dá pra tancar. Dá pra tancar. Então Dá hoje pra ouvir a gente vai falar da saga Call of Duty, né? Que tu fez um vídeo, né? Um tempo atrás. Tu fez uma pesquisa só sobre a influência da ideologia estadunidense, né? Em Call of Duty. Fala aí um resuminho assim dessa pesquisa que tu fez. Então, primeiro ela surgiu primeiro como um texto, né, que eu escrevi, isso tudo surgiu com aquele lançamento do Call of Duty, né? É que é tanto Call of Duty que eu já Qual meio que deles? me perco, né? Exato, sai um por ano. Aí depois tem os mobile ainda. Aí tem o de. Qual é o nome do. Meio PUBG, né? Os outros lá. O O Warzone? Warzone. Uhum. É. Então você fica confuso, é muito Call of Duty. Ainda mais quando eles começam a fazer remake. Mas Nossa. eu escrevi um texto em 2019 sobre quando tava saindo o Call of Duty remake, se não me engano, do Modern Warfare. Caralho, já E aí fizeram tinha aquela remake. coisa. Que tinha aquela coisa de voltar o Captain Price, lembra? Aí o pessoal. Toda aquela apelação pra imagética desse Call of Duty mais clássico, né? Que é o Modern Warfare saiu em 2004, né? Tem muito tempo, gente. Nossa. Mas. E aí eles fizeram esse remake com Ray Tracing e tudo mais. E ele saiu em 2019, tem muito tempo. O tempo voa com a pandemia, né? Uhum. E aí eu escrevi um texto pro The Enemy, que saiu, tá lá, se vocês Né? quiserem dar uma lida, que é História Reescrita, Call of Duty, Militarismo e Revisionismo Histórico. Então eu faço todo esse panorama de qual a relação da série com o complexo industrial militar, e faço até um histórico mais amplo da própria indústria de jogos, porque não é Call of Duty que inventou isso, né? Uhum. E não será o último jogo a fazer isso. E um tempo depois eu adaptei esse texto para um vídeo Um ensaio que vídeo. tá Uhum. no nosso canal de YouTube do Holodeck. Por enquanto só tem esse vídeo ensaio no canal. Eu É. planejava fazer mais. Mas é um trabalho muito grande, né, Não, gente? E fazer como a vídeo gente é. não. Não, tipo, como não trabalho só no Holodeck, né? Sim. Eu trabalho com jogos e ainda tenho mestrado. É impossível ficar fazendo vídeo de ensaio. Então, eu só tenho esse, tem outro já. Ó, pra vocês terem noção. Tem um sobre Kentucky Route Zero, Uhum. com a narração já pronta, só falta editar. E eu nunca terminei de editar. Editar Mas um foda. Mas tá lá, vocês podem dar uma olhada, não sei se o gamer vai linkar, mas Eu já procurem botei o link do pelo. artigo, mas depois no YouTube lá eu linko o teu canal, sim, pode deixar.
Procurem lá que tem as playlists, né? Agora o canal do Holodeck é basicamente o repositório dos episódios do podcast, então a gente coloca lá, porque a gente faz as gravações ao vivo também na Twitch, então ele fica lá como repositório, porque a Twitch exclui meus vídeos, né? Então, tem lá esse vídeo, né, que é essa versão editada desse ensaio, então vocês conseguem dar uma olhada e depois também ler no DNM. Leiam lá. Muito surpreso aí de ver o DN. O Gaules deixou esse artigo aí. O Gaules liberou esse artigo aí pra ser escrito? Liberou, né? Isso foi antes da treta, né? Então ele não Bom, é sabe, não faz verdade. ideia. 2019, Deixa quieto, 2019. Acho que 2019 o Gaules nem era sócio ainda do Omelete, se bobear. Porque ele começou a fazer live lá em 2020, eu acho, 2019. Sério? Não. Tem sócio? Não, foi 2018 que ele começou a fazer. Não sei se tá. ele já era sócio do Omelete, não. Mas, não. Eu nem lembro, nem sabia que era tão recente assim o Gaules, porque ele já chegou ao meu conhecimento como essa coisa gigante. Uhum. E o Call of Duty, ele teve assim. Porque uma coisa que o pessoal fala muito, né? Nossa, porque a indústria de videogames, né? As indústrias em geral tem que deixar o livre mercado se regular, o governo não pode intervir, tal. Mas o Call of Duty, ele teve investimento estatal, assim, para os seus desenvolvimentos, que tu saiba, ou algum outro jogo de tiro, assim, que tenha tido investimento do governo estadunidense ou não? Porque eu sei que eles fazem muito isso com filme, né? Mas não sei se eles já fizeram assim com jogo. Então, sabe aquele mito de que no liberalismo é só o mercado e tal? Isso aí é balela, né? A gente já sabe que o Estado norte-americano, ele tá entranhado na produção cultural, né? Por exemplo, acho que é uma anedota bem que deixa tudo muito bem claro. Quando Michael Bay faz o filme do Transformers, e aí no filme do Transformers tem os Marines, né? E aí tem um jato, um F-35, tem um porta-aviões. Aquilo ali só é concedido através de algumas coisas que o governo dá, entendeu? Então, tipo assim, se você vai colocar o exército americano, o Departamento do Estado ele precisa averiguar o roteiro para ver se o roteiro do filme está coerente com os padrões O quê? da narrativa Mentira, norte-americana. me disseram que só a China faz isso aí, FHC. É mentira, Olha me só. disseram que só a China faz isso aí. Os Estados Unidos é o país da liberdade, não pode fazer isso, duvido. Quem diria, né? Mas é isso que acontece, na verdade. Então, assim, o Departamento de Estado ele tem um setor específico para financiamento de produções culturais e tudo que vai fazer uma representação do Exército precisa de aprovação. E sim, os roteiros são alterados, são censurados para fazer uma representação ideal do Exército conforme quer o governo norte-americano. Então, isso vai para representar o exército e para receber dinheiro também para financiar os filmes. E assim, isso tá em tudo, né? A produção cultural norte-americana, ela, se tu vê, existe um discurso de guerra, né? De Guerra Fria presente até hoje, que ele tá em qualquer filme. Por mais que seja um filme de guerra ou um filme de comédia romântica, né? Eu acho que um bom exemplo é aquele filme do Jim Carrey, né? O Sim, Senhor. Esse eu E nunca vi. Então, tem uma hora que ele é pego pelo FBI e o personagem do Jim Carrey se chama Carl. Aí os agentes da FBI falam assim pra ele: Carl, nos conte tudo, porque nós já tivemos problemas no passado com outro Carl Marx. Então é assim, sabe? Qualquer filme é sobre isso. Quando pega comédia romântica, eu tento ver. Eu vejo as comédias românticas, né? Quer dizer, comédia romântica não. Eu vejo as séries de comédia dos Estados Unidos e elas são atravessadas por discursos. Às vezes parece uma coisa de Jequiti, né? Mas Sim. eles são atravessados por uma narrativa estadunidense. Então, você vê Modern Family. Cara, série progressista com casal gay, que não sei o quê. Aí tu vê lá
eles fazem piada com a Colômbia, né? Só que eles têm a desculpa da Sofia Vergara. Ou o Ken, né? O Ken. Ken e o... Esqueci o nome do marido dele. Mas eles adotam uma criança vietnamita, né? Por quê? Porque a gente tá salvando crianças pobres e tal. Aí, várias séries de comédia dos Estados Unidos fazem isso, né? Uma que eu gosto muito também, que não é uma série, né, mas é um reality que é muito conhecido, que é RuPaul, né? E o RuPaul, que tem de coisa estadunidense, não sei se você já viu o RuPaul's Drag Race ou FHC. Eu nunca assisti. Mas tem episódios, assim, que é tipo um concurso de drag queen, né? E tem episódios assim que as drags têm que fazer um concurso de quem faz a melhor música pra apoiar as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, tipo... Não, e pior, é as Forças Armadas dos Estados Unidos que estão fora do país, né? Ou seja, que estão lá, né, poxa, né, fazendo sabe-se lá o que, né, que eles estão fazendo em outros países, né, kkkk, né, Sim. Então, pô, até em coisas super progressistas, assim, como RuPaul, né, a gente tem esse tipo de coisa, né. Não, exato, os Estados Unidos, ele funciona acho que é uma das coisas, acho que assim, mais interessantes do Chomsky, né, que é a produção de consenso. Então, a produção cultural, a indústria cultural, né, o famoso termo, ela produz consensos. Então, quando você teve a guerra do Iraque, você não conseguia falar contra a guerra do Iraque. Não existia forma de você se opor. Existem vários casos, e aí é aquela coisa que diferencia, por exemplo, quando o liberal acusa a União Soviética ou a China de censura, né? Porque nos Estados Unidos, a censura ela funciona de forma não formalizada. Então, por exemplo, não existe um departamento de propaganda nos Estados Unidos que vai impedir alguma coisa. Embora exista, não com esse nome, né? Mas não dessa forma tão explícita. Então, por exemplo, tinha uma famosa banda feminina na época que fez um show na Inglaterra e durante o show... eu esqueci o nome da banda, tá, gente? Mas durante o show elas demonstraram não apoiar a invasão do Iraque e elas simplesmente perderam todos os contratos nos Estados Unidos na mesma semana, né? E você tem o famoso discurso do Al Gore também, né? Do Al Gore não, do Oliver Stone no Oscar. E é o Oscar, né? Em Hollywood, é todo mundo progressista, mas o Oliver Stone não consegue falar durante o Oscar contra a invasão do Iraque. Então, você tem uma fabricação de um consenso nos Estados Unidos através da mídia, que ela é a grande responsável pela censura não formal. Mas você também tem os aparatos de censura formal, sim. Só que a gente não costuma chamar de censura, né? Que é aquelas coisas bem... Acho que a gente tem exemplos bem claros, por exemplo, animes que são alterados, né? É uma forma de censura. Só que, tipo, a galera não trata como censura. Então, quando você entra num discurso ou numa briga do Twitter de porque a esquerda censura, que não sei o quê, a galera não sabe determinar direito o que é censura e também não sabe tratar a censura como algo, como uma ferramenta que ela é útil. Então ela pode ser usada para certas coisas e para outras coisas, né? Todos usam censura. A censura ela é uma ferramenta que é usada por todos os governos. Então não tem essa de só a esquerda faz censura, né? Só a esquerda utiliza censura, ou o Xi Jinping não deixa a Lady Gaga cantar na China, sabe? E no Call of Duty, por exemplo, tem esse apoio, então, do departamento de propaganda dos Estados Unidos. Porque tem bastante coisa estadunidense no Call of Duty, né? Então, o Call of Duty, ele é meio que uma culminação de um projeto um pouco mais longo, né? Porque o que acontece? Os Estados Unidos, eles sempre... E aí, cara, desculpa, eu vou fazer o João Carvalho aqui, vou voltar no tempo e vamos lá. 3 horas depois, então, gente, terminei a introdução agora. Terminei a introdução do período paleolítico dos Estados Unidos agora. Exato. Não é tanto, não vamos tanto atrás, mas no século XVIII, né, na República de Weimar, né, os primeiros jogos de tabuleiros
que simulavam os cenários de guerra e tudo isso, né? Então o videogame, ele sempre teve uma relação com a guerra. O videogame e o jogo, né? Jogo de tabuleiro. Jogos sempre foram coisas de guerra. Porque na Grécia, né? A Grécia era muito comum os jogos agonísticos, que você lutava pelado, né? Os jogos olímpicos e tal. Tudo aquilo ali era o quê? O próprio xadrez que a gente tá falando, a gente falou mais cedo, né? Exato, as peças do xadrez, né, que o xadrez é uma adaptação de um jogo indiano, então você tinha o elefante e tal, são peças que representam tropas. Então, e aí os jogos olímpicos gregos eram jogos para você se manter em forma em períodos que não haviam guerra. Tanto é que existe uma autora que ela considera o Ocidente como... O jogo pro Ocidente, ele é de natureza agonística, né? Porque se você for tem um livro sobre jogos, né? Que é o Man and Play, que ele trata sobre os tipos de jogo, né? Então tem jogos agônicos, jogos cooperativos. Então ele cria várias categorias Cria não, né? Ele elabora algumas categorias com base em termos gregos que vão apresentar formas de se jogar. E tem essa autora, ela é argentina, que ela considera que o Ocidente privilegiou muito mais os jogos competitivos, os jogos agônicos. Principalmente por causa da formação, ter essa influência grega, e aí você tem essa formação norte-americana, né, e tal, de uma competitividade. Então, não à toa, o Ocidente, né, visto que ele tem uma grande influência do mundo anglófono, Estados Unidos, Inglaterra, né? Então a gente tem uma priorização das dinâmicas agônicas. Mas isso é outro assunto. Voltando então pra guerra, né? O videogame, ele sempre teve uma relação muito próxima com a guerra, principalmente porque, em realidade, o videogame ele foi criado nas bases militares, né? Sim. Porque o Ralph Baer, o cara que criou o Pong, o cara que criou o Tennis for Two, essa galera, todo mundo era o quê? Cientista trabalhando dentro das bases militares. O que não foi no século XX criado em base militar estadunidense, né? É internet, é videogame. Computador não foi na estadunidense, mas começou lá pelo Império Britânico, na guerra também. Então, tipo, porra, o que foi inventado? O celular foi inventado também tanto pelos soviéticos e os Estados Unidos ali estavam brigando para ver quem inventava o celular primeiro, né? Então, sim. Tipo, o que não surgiu em base militar no século XX é complicado, né? Meio que a Guerra Fria, ela vai definir o século XX, a segunda metade do século XX, e vai definir o século XXI também, né? O que a gente vive hoje é um grande refluxo do fim da Guerra Fria. Mas Então, você tem todas essas primeiras experimentações tecnológicas dentro dessas bases militares. Depois, essa galera vai comercializar, né? Então, tem muitos jogos de simuladores de guerra que seus criadores depois encerram seus contratos com o exército e eles transformam em jogos para vender no mercado, sabe? Porque é isso, né? É isso que tu faz depois que a parada não é utilizável. Porque a ideia principal era o quê? Simular cenários de guerra, né? Eles tinham uma grande necessidade de usar esses computadores que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial para pensar cenários de guerra, ver quem iria atacar primeiro, quais seriam os cenários mais propícios para ataques nucleares. E esses cientistas da tecnologia estavam lá para criar esses computadores, esses simuladores. Então, essa é um primeiro sinal de que o videogame ele tem uma relação muito próxima com esse complexo industrial militar. E como é Estados Unidos, né, é tudo assim. O cinema, o videogame, a revista, a indústria e a mídia, de modo geral, ela é muito, muito próxima da indústria militar. E os Estados Unidos, por meio do exército, tentaram por muito tempo criar seus próprios jogos também. Então, essa questão dos simuladores tem uma força muito grande ali nos anos 60, mas depois volta nos anos 90 com produção de novos simuladores, né? Que vai culminar no America's Army,
Não sei se Uhum. você lembra, se você chegou a Sim, sim. jogar. Eu não cheguei a jogar, mas eu conheço, assim, né? Pra quem não sabe, é o jogo oficial, assim, do exército estadunidense, né? Exato, o American's Army, feito em Unreal Engine 1, era, era um jogo de treinamento militar que você baixava gratuitamente. Era apresentado algumas ideias de como é uma hierarquia dentro do exército. E ele tinha várias missões que você fazia. Olha só, né? Muito antes da gamificação, né? Ele tinha várias Uhum. missões que você fazia. Quando você completava uma série de missões, o jogo falava: Olha só, você está pronto. Entre nesse link e se aliste no exército. Então ele era como assim: ele enganava você, né? Que você tinha Fingindo que feito era um vários jogo. treinamentos. Não, mas tipo assim, era pra passar uma ideia de que você passou por um treinamento virtual, como se você tivesse numa escola de direção e tivesse, né, usado lá Aham. o simulador. E agora você pode se alistar no exército. Então ele foi uma espécie de campanha muito bem sucedida. Até nessa matéria que eu escrevi pro The Enemy, né? Tem um livro que eu cito que é o Joystick Soldiers. É um livro bem antigo até já, ele é de antes de 2010, mas que ele trata dessas campanhas do exército e dessa relação do videogame com o militarismo, né? E o American's Army foi uma campanha muito bem sucedida, porque muita gente baixou, jogou e se alistou. E aí, o que acontece? Com o tempo, o American's Army ele meio que fica defasado, né? Eles tentam atualizar o jogo, tanto é que ele tem até, se não me engano, ele tá rodando até hoje. Ele tem Uhum. gráficos mais atualizados e tal, bem diferente do que era aquele de 2001. Mas com o passar do tempo, o exército começa. O exército não é exatamente exército, né? É exército, é a marinha, é o Uhum. departamento de estado, é o pentágono, é esse conjunto do governo norte-americano. Eles começam a jogar dinheiro em jogos comerciais. Porque acho que é uma coisa que a gente já discutiu muitas vezes no Holodeck, né? É que nada como um jogo comercial, né? Você vai Uhum. fazer um jogo educativo, vai fazer um jogo, um serious game, né? Ele não tem o mesmo apelo que um jogo comercial. Então, essa coisa foi mudando de cara, né? Não que já não existisse antes, mas boa parte desse investimento acaba indo para jogos comerciais e acontece principalmente com Call of Duty. E quando você perguntou, tem investimento estatal no Call of Duty e tal? Tem bastante pra caralho. Por quê? Eles precisam. Por quê? Primeiro, né? O Call of Duty faz representações do exército estadunidense, então ele precisa passar por essa checagem, né? E ele precisa ser aprovado. E segundo, e aí é uma coisa até própria da indústria, e não só uma imposição governamental, mas é que jogos gostam e querem ser hiperrealistas, né? Eles Uhum. buscam uma proximidade, aquela coisa, né, de substituir o real, né? Eles querem ser mais reais que o real. E então eles querem criar os conflitos, os cenários e as armas, elas precisam ser o mais próximas possíveis do real. Então o que acontece? O Call of Duty, ele tem consultores de guerra. Então, eles têm ex-militares, ex-soldados, ex-comandantes, ex-generais, pessoas da Guerra Fria que são consultores. Inclusive, um deles, que eu também esqueci o nome, mas um deles é um famoso general aí dos Estados Unidos que esteve nas guerras do Afeganistão, durante a Guerra Fria, e tem crimes de guerra pra responder, né? Mas não vai Esse, responder porque é esse não é aquele, estadunidense. esse não é aquele que morreu, não? O, Não. o McCain? Não é o Tem- McCain. Não, o McCain é outro. Ah, tá. É que o McCain é muito, muito grande, né? Não Uhum. é, não é esse É que cara. tu falou que era um É famoso, um. aí eu achei que era o McCain. Não. É, ele é um outro. É um outro cara aí do exército, mas ele comandou algumas operações, então tem alguns crimes de guerra no nome dele, Uhum. né? E tal. Se você. Depois eu consigo achar o nome. Sim. Mas ele é consultor, sabe, do Call of Duty. Então, eles estão ali pra o quê?
supostamente trazer uma maior veracidade ao jogo. E aí não tem só essa relação, né? Tem aquela questão, como eu falei, de você poder usar, por exemplo, recriar um porta-aviões da Marinha. Então isso vem com alguns condicionantes, né? E aí então você vai usar armas reais. Se você vai usar armas reais, você precisa da licença dessas armas. Então existe todo um ecossistema que se alimenta desses jogos. Então, assim, sim, quando você compra Call of Duty, você está dando dinheiro para as armas, para a indústria militar. Então tem esse ciclo aí que se fecha, né? Então o jogo recebe dinheiro do governo, passa por uma certa avaliação do governo e também manda dinheiro para a indústria militar, porque todas as armas ali são reais, logo são licenciadas e tem uma graninha ali passando por trás. Ou Então seja, acho que esse é o pirateie. panorama. Pirateie aí Call of Pirateio. Duty se você for jogar. Então, mas como a ideologia. Eu confesso que eu não joguei. Eu joguei um só que eu só joguei um modo multiplayer e faz 10 anos, acho que foi aquele Black Ops que lançou em 2010, 2011. Que tem o modo zumbi com o Isso, Fidel, isso. o Kennedy, o É, Reagan, todo mundo. zoado. Nixon é ótimo, é ótimo. E eu queria saber assim, como a ideologia estadunidense, a ideologia do militarismo estadunidense também está presente nesses jogos, assim. Ele está presente mais na parte da campanha, assim, que é a parte da historinha, assim. Porque eu sei que tem um Call of Duty que eu adorei, adorei, assim, entre aspas, né? Porque tem uma missão que tu tem que matar o Fidel, né? E Sim. aí o Cuba deu uma resposta sensacional, né? Por que tinha essa missão de matar o Fidel? Que assim, eles não conseguiram fazer. Eles tentaram tantas vezes na vida real e não conseguiram e tiveram que colocar essa missão no videogame. Nossa, quando eu li essa Exato. resposta, assim, isso foi sensacional. E o pior é que eles não conseguem matar no videogame também, né? Já dando um spoiler Não aqui da consegue missão. também. Porque na missão que o cara faz dá errado porque o Fidel colocou um sósia. Ou seja, até no videogame patrocinado pelos Estados Unidos, o Fidel usou a cara dos Estados Unidos. É incrível, né? Mas enfim, Exato, como essa exato. ideologia assim, estadunidense está na campanha dos jogos? Tu que já jogou, eu acho. Então, eu joguei, cara, é que eu jogava muito, né, Call of Duty. Eu fui parar quando deu aquela queda muito vertiginosa na qualidade, quando começou o Future Warfare, eu acho, né? Que tem aquele cara que foi cancelado em Hollywood, né? O cara do House of Cards. O Kevin Spacey. Isso. Que, né, criminoso, né? Tá cancelado e vai continuar. Mas eu meio que parei por ali. Mas eu acho que o processo de como ele trabalha com essa ideologia, né, é um processo bem similar com o que a gente vê em outros filmes. Eu acho que é bem claro que, por exemplo, quando. Não sei se tu assistiu Viúva Negra, que Não, saiu ano não. passado. Não, não, Que é não. assim, é uma vergonha, né? E eu acho que isso é muito curioso. E eu acho que é bom porque eu, Pode dar eu, eu, eu spoiler, fico porque tranquilo. ninguém liga pra filme da Viúva Negra, tá? Se tu liga pra filme da Viúva Negra, tu tem que tomar spoiler Tu mesmo, porque liga pelo pra amor de filme Deus. da Marvel, tem que tomar spoiler. Tem que tomar spoiler. Brincadeira. Tem uma galera aí que fica puta, né? Mas. Não, mas pode dar spoiler. Esse Política nos Joguinhos vai ter spoiler de Viúva Negra. Pode falar. Então. Eu acho que os Estados Unidos ele tá preso numa certa. Num certo olhar pro passado, né? Isso vai em tudo, né? A, a alt-right, ela é presa a esse passado mítico de um Estados Unidos perfeito, né? Do capitalismo de ouro e tal. E a indústria cultural, a cultura pop norte-americana, está presa ainda às narrativas de Guerra Fria. Você Uhum. vê todo filme de ação, de espião, sei lá, tem a mesma estrutura Estados Unidos versus União Soviética ou vilões russos que o objetivo é trazer a União Soviética de novo, sabe? Uhum. É aquele meme dos Simpsons, né? Que o Lenin acorda do caixão dele e volta à União Soviética. Então, assim,
O filme da Viúva Negra sai em 2021 e a trama do filme é que, sei lá, em 2020 existe um vilão da União Soviética vivendo em, sei lá, um porta-aviões nos céus, que ele tem agentes secretos que seria a Viúva Negra e todas as outras meninas que tiveram lavagem cerebral. Nossa, claro, pra, né? porque obviamente, pra tu ser comunista, né? Obviamente, tu sofreu lavagem cerebral, né? Tu não pode ser comunista sem ter sofrido lavagem cerebral. E aí, tipo, pra dominar o mundo. Então, tipo assim, não tem mais União Soviética. Não, mas tem um cara lá no céu que ele vai trazer a União Soviética de volta. E aí o filme se passa no leste europeu, com aquelas coisas. E aí vem o pai, ele não é pai, mas a Natasha, ela vem de uma família criada, né, uma família inventada pelos soviéticos. Então, o pai dela, que é o cara até do Stranger Things, né, ele é a versão do Capitão América, mas ele é o Capitão Soviético, sei lá. Capitão Soviético. E ele tem Karl Marx tatuado nas mãos, sabe? É uma coisa vergonhosa. E é tipo assim, cara, é aquela coisa, né? Agora eu vou ter que ver esse filme só pelo cringe, o FHC. Cara, eu vou botar esse filme pra gente ver lá no Cine Soberana, que a gente tem um coletivo com o Soberana, né? A gente vê os filmes lá. Cara, vou dar ideia lá pro pessoal ver Viúva Negra no Soberana. Tá aí. Vejam, porque é bem vergonhoso, assim, sabe? É tipo. É uma coisa de, pô, não. O cara, até hoje, ele acha que a União Soviética ainda existe, né? Porque ele é um agente dormente e tal. E aí tem toda aquela coisa de depois eles mudarem de lado pra verem que, né, os Estados Unidos é melhor, porque não existe mais União Soviética, porque lavagem cerebral é ruim, né? Tem todo esse mito também, né, de experimentos e tal. Então, e eu acho que boa parte desses filmes de ação e tal, a cultura, a indústria cultural norte-americana, ela ainda tá presa muito a essa narrativa contra a Rússia. E ela não consegue articular. Talvez hoje em dia a coisa esteja simplesmente mudando muito, principalmente por causa de agência de notícia e tal. O que isso nunca mudou, né? Mas hoje existe uma coisa muito maior em como você faz a guerra. A guerra de narrativas contra a China. Mas o cinema não consegue fazer isso com tanta potência quanto fazia contra a União Soviética nos anos 80, né? Porque eles precisam do mercado chinês, né? Sim. Então, assim, os filmes da Marvel não vão colocar a China como vilã, né? Uhum. Eles querem acesso a... Tô meio gripado, gente. Eles querem acesso ao mercado. Então vai sair o Shang-Chi, e eles vão lá esconder coisas sobre o Tibete, porque, sei lá, eles vão ter medo de que o órgão censor vai falar alguma coisa, né? Porque a galera, primeiro, né? É bom dizer, o filme lá do Doutor Estranho trocou a personagem lá, que botou a moça lá que faz todos os personagens do mundo. Não porque a China impôs isso, é porque eles ficaram com medo. Né? Eles ficaram com medo de que pudesse dar algum problema. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois da China. Tipo, os caras fazem isso com medo da China e a China não faz nada, tá ligado? A China tá lá quieta na deles, mas os caras já fazem assim com o cu na mão pra agradar a China, né? Já vão lá querendo mamar a China. É tipo assim, não, porque a China censurou. Não, eles se autocensuraram porque eles queriam garantir que iam poder lançar o filme lá de boa. Entende? Mas Então, o que tem muito constantemente, que eu acho engraçado, né? Eu acho que faz parte também dessa decadência que a gente vem vendo dos Estados Unidos, é que eles não conseguem mudar de tema para as suas produções culturais, né? É sempre essa aversão a um passado da uma inexistente União Soviética, né? O Stranger Things vai sair daqui a pouco, quarta temporada, não, quinta, eu acho. E é isso, né? O cara num gulag na União Soviética. Isso que é o principal plot. O Call of Duty é isso também. Tipo, sempre União Soviética e Segunda Guerra, eu imagino. Exato. Então, assim,
E é isso que é engraçado, né? Os jogos que se passam na Segunda Guerra, eles não sentem essa pressão pra colocar a União Soviética tão malvadona. Sim. Tem ainda alguma coisa, né? Porque, claro, é feito pelos Estados Unidos, mas... cara, tipo, o World at War, que é de 2007, alguma coisa assim... Tu crava a bandeira da União Soviética lá em Berlim, sabe? Uhum. Tu mesmo crava a bandeira. Então, assim, são coisas que não batem com quando a Activision faz um Call of Duty hoje em dia. Uhum. Então é muito diferente as abordagens. E aí, quando é um jogo contemporâneo, aí ele é perpassado por essa ideologia que vai colocar os Estados Unidos como moralmente superiores e corretos. O que a gente já vê em todas as mídias estadunidenses, né? Uhum. Então, por exemplo, todos esses Call of Duty modernos, né? Eles vão colocar... Eles vão primeiro, né? Isso que é engraçado. Eles geralmente se passam nesse Oriente Médio, porque eles vêm desse refluxo da guerra no Iraque e no Afeganistão. Só que eles sempre colocam esse Oriente Médio aliado a uma China ou uma Rússia, né? Então, o Modern Warfare, ele é assim, ele começa no Oriente Médio, mas quem elaborou o plano e tal, quem tá por trás de tudo isso, é um terrorista russo, entendeu? Tipo as Então, histórias do QAnon agora, não sei se que tipo, os estadunidenses estão dizendo que quem inventou aquelas teorias das conspiração doida que os estadunidenses compartilham, tipo, sei lá, que o Trump é contra, tiraram o Trump porque ele era contra uma associação de pedófilos secreta, sei lá, os progressistas estadunidenses dizem que quem inventou essa teoria da conspiração foram hackers russos. Então, tipo, é sempre os russos, né? E isso eu acho que vai piorar nos próximos anos agora com essa questão de Rússia e Ucrânia, sabe? Que tipo, vai ter uma coisa que vai ser tudo culpa dos russos, que vai ser assim, época de Guerra Fria mesmo, total. sabe? Acho que eles vão. O Estados Unidos, para usar um termo dos games, aí, descolado, né? Que nem o Itaú Banco Gamer usa. Que os Estados Unidos agora vai farmar muito aí nessa historinha da guerra na Ucrânia, né, para colocar mais ainda os russos como vilões, né? Pô, não, o Xi Jinping tem que agradecer até, porque o Putin tirou a atenção também da China, né? Uhum. Esqueceram os Uyghur, né? Esqueceram Hong Kong. Agora é só a Rússia, né? Então, tá bom assim. Mas Então, aí o Call of Duty eu acho que ele segue essa cartilha bem que a gente já conhece, né? Uhum. Então russos vilões, de vez em e quando, tem uma coisa também. Pra não dizer que é todo mundo vilão, de vez em quando tem um soldado soviético ali que é legal, né? Provavelmente. Tem. Exato, tem isso. Não, se não me engano, no Modern Warfare tem um soldado russo que fica do seu lado, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí eles fazem essa estrutura narrativa sempre de justificar a violência dos Estados Unidos, né? E eu acho que eu já comentei isso algumas vezes também, que essa coisa do Call of Duty ter ido também pra guerra moderna, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos continuava no Oriente Médio, né? Criou uma geração que simplesmente é completamente vendida essa narrativa, né? Uhum. O Call of Duty, desde 2004, trata do Oriente Médio, entende? Tem ali algumas... tem umas intermitências, né? Porque saiu da Guerra Fria, né? Com o Cold War, com guerra no Vietnã, essas coisas. Mas aí vem de novo um Call of Duty moderno. Aí sai um Call of Duty no futuro. Aí depois volta pro Call of Duty moderno. Uhum. Então eles ficam nessa, martelando esse tempo todo, uma legitimação da presença do Ocidente no Oriente Médio, né? E principalmente que, não, a China é vilã, a Rússia é vilã, eles são um problema, e vocês aqui vão, sabe, entender e vão
vão cair dentro desse discurso, porque principalmente o que acontece? Todo esse discurso é uma construção para criar um pânico moral. Porque o que Call of Duty faz? O Modern Warfare 2, ele começa com a invasão dos Estados Unidos. Então, existe uma construção que é essa construção que a Outright ela faz, né, da invasão do território estadunidense. Então, assim, o medo do conservador que na Outright ele é exacerbado, né? Então, a construção do muro, o fechamento das fronteiras, a proibição de entrada de pessoas do Oriente Médio, né? O Trump, ele proibiu a entrada de cidadãos de vários países do Oriente Médio, né? Lembra? Assim, aleatoriamente, ele não pode mais entrar aqui. Teve um cara que, tipo, não foi poder pegar o prêmio dele no Oscar porque ele era iraniano e o Irã foi um dos países que o cara simplesmente baniu, assim. Tipo, o cara ganhou o Oscar e ele não pôde ir lá pegar o prêmio porque ele era iraniano. Exato. Então, assim, essa retórica de eles serem a terra da liberdade, que precisa espalhar essa liberdade pelo mundo e ao mesmo tempo eles são constantemente ameaçados, né? Que é o discurso da guerra ao terror. Então, todos os países estão a qualquer momento eles vão invadir os Estados Unidos. O Bush, ele fala isso, né? Quando ele vai justificar a invasão do Afeganistão e do Iraque, principalmente do Iraque, né? Ele fala, existem centenas de terroristas espalhados pelo mundo querendo fazer atentados nos Estados Unidos, nós precisamos acabar com todos eles, né? Então, é um pânico moral que coloca o resto do mundo como um potencial inimigo. E o Call of Duty, ele entra dentro desse discurso porque ele faz exatamente isso. Primeiro você tá no Oriente Médio, fazendo a guerra ao terror, né, indo atrás de terroristas, e que inclusive é muito bom salientar, nesses jogos, isso muda com o remake, né, do Modern Warfare. Mas ali, naquele primeiro momento, esses jogos representam o Oriente Médio como a terra apenas de terroristas. Você não interage com civis, você não interage com nada, né? Todos aqueles territórios são tomados por inimigos. Então, existe uma noção, né, de que não existe uma vida civil ali. Não existem pessoas ali, só existem inimigos. Então você contribui para essa narrativa de que é muito, muito comum quando alguém do Oriente Médio vai para os Estados Unidos, que é ser extremamente maltratado, né? Sim. Ou sempre ser revistado e levado para uma salinha no fundo do aeroporto, né? O que acontece muito. Eu tava lendo o livro do Assad Haider, que a gente tava no grupo de pesquisa do Lens, né? Tratando sobre esse livro, que é o Armadilha da Identidade. E o Assad Haider, ele é filho de paquistaneses. Ele fala, sabe, é constante você chegar no aeroporto e vai ser interrogado. Por quê? Porque você parece um terrorista. Então, o Call of Duty, ele contribui muito para isso, e aí ele ainda joga em cima desse terror, dessa crise, desse pânico moral, com essa invasão, né? O Call of Duty Modern Warfare 2, cara, são os russos invadindo os Estados Unidos. Então, os caras mandam uma bomba nos satélites dos Estados Unidos, acabam com a eletricidade e invadem. E aí você tem uma luta de libertação nacional. E aí geralmente é isso que eles fazem. Então, assim, não tem mais pra onde ir até, né? O Call of Duty é essa a reguinha bem básica de como o jogo trata essas narrativas. Então, Estados Unidos é sempre bom. Tanto é que teve aquela polêmica, né? Que foi até um dos estopins para eu escrever esse texto, porque ele trata um crime de guerra dos Estados Unidos, né? Que aconteceu ali durante a guerra do Kuwait, que é o Highway of Death, que foi um bombardeamento, né, de uma linha, de uma estrada que ligava o Iraque ao Kuwait,
e existiam civis retornando, passando, e também uma tropa passando, né? E a coalizão lá, Inglaterra, França, Estados Unidos, eles lançam um ataque de madrugada e matam, cara, tipo, mais de 1.000 civis e soldados. E aí o Call of Duty, o Modern Warfare, o remake de 2019, ele coloca isso na conta da Rússia. Não, a Rússia sim, matou claro. esses civis nessa coisa aqui, ó, Highway of Death aqui, olha só, foi a Rússia que fez. Claro. Então, tipo assim, sabe, tipo, os Estados Unidos são moralmente... E outra, né, eles não cometem crimes de guerra. Além disso, eu acho que é um discurso dicotômico, né, mas que é muito comum na direita, né. É aquilo. Nós não cometemos crimes de guerra. Nós somos os bonzinhos. Mas ao mesmo tempo, quando cometemos, aí é era necessário. Exato. Então, bomba de Hiroshima, pô, né? Se não tivesse bomba de Hiroshima, o Japão não ia se render, né? Poxa. Exato. Então o que acontece com os protagonistas do Call of Duty? Quantas vezes o jogador tem que praticar tortura nos jogos do Call of Duty? O Captain Price, que é o herói, né? Os jogadores adoram o Captain Price, porque o cara fuma charuto e tem um bigodão. Aí tu olha, né, que o Captain Price tá mais pra um Stalin, né? Mas a galera adora. Mas o Capitão Price, ele é um criminoso de guerra, que tortura, que faz o caralho a 4. Mas, gente, é pela liberdade, pelos valores ocidentais. Então é tudo justificado, sabe? E essa é a narrativa que o Call of Duty sempre constrói. Não é só o Call of Duty, sabe? Todos os jogos, eles tendem a construir isso. E, sei lá, quando a gente pega aquele Homefront, né? O Homefront é um jogo sobre, aleatoriamente, a Coreia do Norte invade os Estados Unidos, sabe? Uhum. Por quê? Mas é isso, né? E novamente, o pânico moral de que seremos invadidos em algum momento. É por isso que a gente faz guerra por todo mundo, porque em algum momento a gente vai ser invadido, então a gente precisa invadir os outros antes, né? Temos que invadir os outros antes. É de prevenção, né? É preventivo. E esses jogos alimentam tudo isso, só que eles entram dentro de um ciclo muito maior, porque tem aquela coisa, né? Você fala esse tipo de coisa e tem uma galera que, principalmente os gamers, né? Eles ficam mordidos, né? Eles ficam naquela, não, mas você tá dizendo então que o jogo ele faz lavagem cerebral, ele controla o pensamento da gente e tal. Só que quando o Call of Duty faz isso, não é só o Call of Duty, né? Ele tá dentro de um ciclo muito maior, onde é o Call of Duty, os outros jogos, aí é o cinema, a TV, o jornal, internet. Todas essas mídias têm um alinhamento para esse mesmo discurso. E aí, cara, não tem como você escapar, né? Realmente, a galera que joga isso desde 2005 acha que é justificável, né? Você invadir o país dos outros, torturar, matar civil, ter estupro em massa, né? Porque é o que mais acontece no Oriente Médio, eram os soldados americanos cometendo estupro e ninguém tá aí. E, né, hoje a gente viu como é que é o Ocidente, como que ele trata isso, né? Como foi a Suprema Corte da Inglaterra decidindo pela extradição do Assange para os Estados Unidos, que provavelmente vai apodrecer na cadeia sendo torturado porque revelou esses crimes de guerra, né? E é assim que funciona a Terra da Liberdade. É a Terra da Liberdade. Tá? Então, e eu queria justamente levar para esse ponto, assim, para nos encaminhando para a conclusão, assim, que é essa comparação, assim, com a China, né? Porque a gente viu vários vídeos aqui em live ultimamente dos gamers, muito preocupados com a China, né? Não, porque a China vai dominar o mundo dos games e aí os videogames vão fazer só videogame babando a China agora, sabe? Não vão mais babar nós, os gamers, sabe? E aí eu fico perguntando assim, como é que ocorre essa
essa coisa assim de tipo, quando é babando os Estados Unidos, não. É entretenimento, não tem política aí, não. Tem que ter uma babação claríssima, assim, pro lado dos Estados Unidos. Mas ou é entretenimento, ou tá certo mesmo, tem que ser assim mesmo. E quando é, sei lá, vai fazer um jogo em que a China é a heroína, né? Ao invés dos Estados Unidos, nossa, meu Deus, estão acabando com a indústria dos gamers, porque agora só vão fazer games falando que a China é boa. Ou então lançou aquele filme lá da China que deixou Hollywood puta, que inclusive a gente vai ver no Cine Soberana também, que é a Batalha do Lago Jiangshan, eu acho que é o nome. Chongqing, eu acho. Alguma coisa assim, que é. Não, aí é propaganda chinesa, é filme patriótico chinês, não sei o que, sabe? Qual tu acha que é a diferença para as pessoas enxergarem ideologia estadunidense como algo ou normal, ou não, é só entretenimento, não tem política, e quando é a China, nossa, é algo claramente, né? Obviamente enviesado, né? Não, tirem a política do meu Call of Duty, sabe? Call of Duty não tem política, mas agora se fizerem um Call of Duty em que a China invade os Estados Unidos e a China é boazinha, aí vai ser um Call of Duty político, sabe? Como tu acha que ocorre essa diferença, assim? É que muito disso é que existe essa naturalização, né, dos valores ocidentais. Então, o Ocidente como tal, ele parte de uma, tipo, o nosso é algo quase que dado na natureza, né? Uhum. Aquela coisa do liberalismo está na natureza, o capitalismo está na natureza, né? Tem gente que Sim. fala isso. Então você parte de uma naturalização de processos políticos. E aí quando você vê filmes que tratam de questões de guerra, questões de política estadunidense, eles são só entretenimento, né? Porque, Uhum. sei lá, sempre foi assim. Porra, Top Gun, Viúva Negra mesmo, o... né? Sim, o Rock. Todos esses filmes são o quê? Filmes extremamente políticos, mas eles estão há tanto tempo entranhados na nossa. é, na imagem coletiva cultural, sabe? O que são os signos mais marcados no Ocidente, né? A gente tem vários desses filmes que são extremamente políticos, eles eram propaganda de guerra, né? Muito, muito forte na época da Guerra Fria, que essa é uma coisa até que eu gosto de salientar. Compare os filmes estadunidenses para os filmes soviéticos Uhum. durante a Guerra Fria, e você vai ver que grande parte dos filmes estadunidenses, eles estão preocupados em validar a posição estadunidense, né? Eles estão preocupados em reforçar que os Estados Unidos é o bonzinho, que estão lutando contra o vilão do outro lado, e que, tipo assim, existe uma necessidade constante de fazer essa propaganda do jeito estadunidense de viver, né? O American Way of Life. Uhum. Se você vai pro cinema soviético, cara, ele tá muito menos preocupado com isso. Uhum. Não existe uma necessidade de produzir consentimento pelo cinema, né? Tanto é que você tem as obras soviéticas, principalmente porque elas não têm essas amarras com o mercado, né? E elas são muito mais autorais, eles têm um trabalho muito diferenciado do que é o cinema de Hollywood, que estava preocupado em, por exemplo, o Rambo ir lá no Afeganistão e se aliar com os Mujahideen, sabe? Uhum. Não faz sentido isso. Não tem filme de guerra soviético justificando, por exemplo, a ação soviética no Afeganistão. Uhum. Entende? Não que eu conheça, pelo menos, mas não tem. Não são filmes famosos, ou se teve, né? Não são filmes famosos. Você tem os maiores clássicos de Hollywood, quando você pega anos 70 e 80, eles são filmes de guerra, né? Os maiores clássicos soviéticos não são filmes de guerra, pelo menos sobre a Guerra Fria, né? São sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra Uhum. Patriótica, que aquilo sim era relevante para eles como formação de nação, né? Então é sobre a expulsão dos nazistas. Você tem muitos filmes soviéticos sobre a vitória contra os nazistas. Os Estados Unidos dedicavam grande parte do tempo fazendo filmes contra a União Soviética, né?
Por que isso? Por que essa necessidade de reafirmar um valor ocidental, né? Então eu acho que tem muito disso. E como isso tem 40 anos e a gente tem essa espécie de vitória ocidental sobre o Oriente, né? Essa coisa de o fim da história do Fukuyama. Então a gente chega numa estabilidade do liberalismo onde ele se considera o fim o fim da história humana, né? Como diria a banda Eva. Então você chegou numa estabilidade onde o mercado acessou as ex-repúblicas soviéticas e você tem então uma estabilidade no mundo e o mercado ele é a regra de tudo. Só que esse mercado, por ser a regra de tudo, a gente concebeu como natural esses valores liberais e a gente naturalizou completamente. Então, por isso que a gente fala que, cara, você cresceu numa sociedade cristã, liberal, você é cristão e liberal. Entende? É muito difícil a pessoa não pautar a sua vivência por esses valores. Você precisa de muito trabalho e muito tempo de pensamento crítico e de problematização para você desconstruir essas coisas que formam o próprio sujeito, né? Essas coisas são formas de assujeitamento. Então, principalmente quando a gente lida com o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele além dessa coisa de uma política, de uma novo modo de economia política e um novo tipo de também moral, ele é um novo tipo de assujeitamento. Então, tudo isso é invisibilizado atrás de uma coisa, de uma naturalidade. E é por isso que quando você vai falar de China, a galera trata as coisas da China como propaganda, né? Todo dia no Twitter tem um jornalista chinês sendo cancelado, sendo bloqueado, tendo perfil sendo bloqueado, excluído, ou por padrão, todos eles são taxados como mídia estatal chinesa. Tu viu o post do Tavos? Porque o Tavos tá com o perfil bloqueado, né? Então não hitou esse post dele. Mas foi genial, cara. O cara colocava qualquer coisa. Ele literalmente falava... Ele digitava assim o site... Elon Musk malvadão.news.cn e o Twitter automaticamente classificava como isso é mídia estatal chinesa, hein? Cuidado! Tipo, não existia o site, mas como tinha .news.cn, literalmente o Twitter classificava lá como perigoso, mídia estatal chinesa, sabe? Bizarro. Porque eles colocaram um algoritmo automatizado que é tipo assim, você, né, vai ter taxado no seu perfil ali, embaixo da sua fotinho, mídia estatal chinesa. E se você publica alguma notícia que vem dos sites chineses, né? Que a gente tem vários, né? Mas eles são .cn, news.cn. Então, você não vai conseguir ver a notícia, porque antes... A última pergunta que eu queria te fazer, FHC, que é uma pergunta que um cara aí que eu conheço, né, faz bastante essa pergunta. E aí eu queria perguntar para você, né? Porque você fala, tem essa naturalização e tal, do liberalismo e tal. E a minha pergunta... né, que é uma pergunta que tem um amigo meu aí que gosta de fazer, é o que fazer? O que fazer em relação a isso? O que fazer Peraí, em relação a essa naturalização da ideologia estadunidense, sabe? Como que a gente combate essa naturalização e mostrar que isso é tudo construído e que se você é assim é porque os Estados Unidos quer que você seja assim? Cara, é assim, o aparelho estadunidense, né? O aparelho de propaganda estadunidense, ele é muito forte, né? Ele é muito gigantesco, ele tem uma vantagem desagradável, assim, né? Então, o que a gente pode fazer é o que estamos aí fazendo todos os dias, né? De fazer leituras críticas desses jogos, evidenciar as narrativas por trás, né? Qual a ideologia perpassa esses jogos, como isso naturaliza problemas, naturaliza a própria situação que a gente se vê agora. Mas aí é foda, né? Porque isso é uma coisa que até que eu tava pensando. A gente
foi falar de Call of Duty, mas a gente falou pouco de Call of Duty, Sim, né? Porque mas o problema normal. não é, mas, o problema não é o Call of Duty, né? Apesar da gente ter Exato. botado Call of Duty no título, Call of Duty é uma migalhinha dentro de um aparato de propaganda enorme, né? A Call of Duty é só um exemplo, né, que a gente usa dentro dos videogames, que eu acho que é o maior exemplo que tem dentro dos videogames, tirando o American's Army, né, de aparato ideológico estadunidense, né? Exato. Então, assim, o videogame é aquela parada que a gente tenta tratar de uma forma mais séria e crítica possível, que é assim, o videogame, como essa indústria e tal, e muito com uma influência muito grande dos Estados Unidos, ele é necessariamente essa coisa liberal e reproduz esse tipo de narrativa. E é muito difícil a gente acabar com isso, né? Não vai acabar amanhã e nem nos próximos anos. E o papel que a gente tem é de fazer essas análises críticas, apontar os problemas. Né? É um trabalho ingrato de formiguinha. Exato. Mas assim, cara, é videogame, né? A gente tem que falar a real. A gente tá sem conseguir comprar comida, né? Uhum. A cesta básica tá aí, sei lá, R$ 800 quase. Tu não consegue ir no mercado e fazer as compras direito. O videogame, ele é um ponto tão ínfimo dessa crise que acontece hoje em dia que é difícil até ficar se preocupando com desconstruir o videogame, né? Porque como ele é mais um aparato, né? Mais um dispositivo dentro da cultura, e a cultura funciona como uma dimensão de como funciona a narrativa liberal, que assim, ok, a gente gosta de videogame, a gente se preocupa com videogame, mas no final das contas, assim, vocês estão falando com um militante do PCB, sabe? Eu sou do PCB, sou do JC, e eu acredito que qualquer dessas mudanças estruturais precisam ser feitas politicamente, ou se organizando politicamente. Então não vale, porque eu só acredito em coisas sem ideologia, tá? Então tudo que você falou eu vou desconsiderar, porque eu ouço opiniões imparciais, ok? De gente que não é militante, ok? Pessoas imparciais como Danilo Gentili, é verdade. É verdade, né? Grande imparcial. Muito imparcial, Danilo Gentili, ou então o pessoal aí que fala de videogame, né? Muito imparcial, o Damiani, né? Pô, esses dias eu vi o vídeo dele, falou que Estados Unidos não mata ninguém, que não tem nada, sabe? O Ei Nerd, muito imparcial pode também. colonizar o Brasil, né? Os Estados Unidos, eu ouvi falar. Sim, podia colonizar o Brasil, porque eles não fazem mal pra ninguém, pô. Então, se você é militante aí, acho que eu acabei de desconsiderar tudo. Pronto. Não vai servir pra nada esse episódio, porque ele é militante, gente. Exclui esse episódio. Vou excluir esse episódio. Mas sabe, tipo, a gente. Como um problema assim de cultura, né? De mídia, tu não muda nada, tu não muda estruturalmente a realidade, sabe, mudando alguma coisa na mídia, né? O videogame ele vai continuar sendo isso. Então, assim, a gente critica, a gente analisa. O videogame ele serve muito mais como uma forma de diagnosticar em que pé estamos, né? Diagnosticar como anda a narrativa dentro da cultura, o que a sociedade produz como tal. Ele é basicamente o que se faz na crítica cultural, né? Você pega esses fenômenos e a partir deles você identifica o que está acontecendo socialmente. Mas você não muda, né? Você não vai mudar nada fazendo jogos, né? Você não vai acabar com o capitalismo fazendo jogos e a gente não vai mudar a indústria de games fazendo jogos comunistas, né? É muito difícil. Isso não é real. Então como famosamente perguntou o nosso amigo Lenin, né? O que fazer? É se organizar politicamente, cara. E ir pra rua, fazer trabalho de base,
trabalho de massa, conscientizar a população, construir um partido revolucionário e fazer a revolução, sabe? E aí, na revolução, a gente vai ter espaço para fazer jogos que não precisam responder às demandas de mercado, né? Não precisam responder à produção de franquias, porque o que é o Call of Duty saindo todo ano, né? Tem coisa melhor, essa tem demanda... coisa mais livre do que algo que não é feito para agradar o mercado? Exato, imagina. Tem coisa mais livre do que tu não tem que agradar o mercado? Porra. Bota aquele clipe do George Lucas falando que ele seria muito mais livre na União Soviética, porque ele precisa responder a Hollywood, precisa responder ao mercado, porque ele não faz filme se o filme não tiver o que Hollywood quer, se o filme não tiver o que o Washington quer, sabe? Porque na União Soviética tu chegava lá, quero fazer um filme aí, os caras, toma aí o dinheiro e tu faz. É isso, tu fazia. Então, assim, é a mesma coisa, tipo, o que é a Call of Duty saindo todo ano, tendo que requentar tema, tendo que... Porra, o Call of Duty desse ano é sobre a Segunda Guerra Mundial de novo, e é um jogo flopadíssimo, mas é aquilo, né? É mais bonito, tem mais gráficos e tal. E tem muitos problemas da indústria aí que são problemas do capitalismo e o pessoal acha que é problema de uma empresa específica ou de uma parte da indústria específica, sendo que, mano, isso é problema do capitalismo, sabe? Jogo da Ubisoft, jogo da EA, jogo gacha, isso é tudo problema do capitalismo. Exato. E aí você fica preso a essas demandas de mercado e você tem esses jogos repetitivos, problema de franquia. Aí entra em todos os problemas de crunch, né? Precarização, outsourcing, né? Então daqui a, assim, não sei se vocês já ouviram, né? Mas tá cheio de brasileiro aí fazendo personagem e objeto 3D pra jogo lá de fora, né? E recebendo pouco. Os caras estão comprando mão de obra na África, no Sudeste da Ásia, na América Latina, porque é barato. E aí você fica lá, fazendo jogos gigantescos, desnecessariamente complexos, cheio de gráficos, que você, sei lá, vai passar por um segundo por um cenário, você não vai olhar metade do que tá ali, mas, né, extraiu mais-valia de uma galera no sul global, e foi, né, mas por que isso, né? Então, assim, você resolve o problema do videogame, você resolve o problema da estrutura de como a indústria de games funciona fazendo jogos comunistas? Discutindo sobre jogos, criticando Call of Duty? Não vai, né? Não vai resolver. Então, a gente tá aqui meramente pra estudar, criticar, diagnosticar a sociedade, mas fora do videogame é que a gente vai fazer uma mudança real.